Amores, a Unicamp ela sempre traz contextos bem progressistas. Ela traz contextos que tocam muito na ferida, a ponto de analisar a obra, por exemplo, dos Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno. Então, quando a Unicamp trouxe isso, ela já mostrou a que veio. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Então, ela sempre traz esse contexto mais crítico. É uma prova, sim, bastante crítica, e é uma prova que traz alguns contextos muito importantes. Bom, e pensando nisso, nós vamos discutir a América Latina, mais precisamente as ditaduras da América Latina. Amores, peguem o caderno para a gente analisar algumas coisas e algumas dicas que eu vou dar aqui. Antes de mais nada, nós temos que entender a América Latina sobre o contexto pelo qual ela se submeteu durante todo o processo de colonização. Amores, a América Latina, como vocês podem observar, ela esteve submetida à intensa exploração colonial. E quando a gente diz que a América Latina esteve submetida à intensa exploração colonial, nós vamos ter que trazer aqui alguns figurões, alguns personagens. Para tanto, nós vamos trazer Portugal, Espanha e a Inglaterra. Embora o contexto da formação política e estrutural da América Latina esteja bastante ligada à Espanha, a Inglaterra ela financiou esta manutenção política. Então já toma essa nota. Tanto é verdade que os investimentos da Inglaterra na América Latina são muito evidenciados, por exemplo, quando a família real portuguesa chega aqui no Brasil, chega sendo financiada pela Inglaterra. Tanto que a Inglaterra vai se aproveitar, por exemplo, da América Latina para ter os seus recursos naturais, a sua matéria-prima e, claro, consequentemente, o aumento da sua capacidade produtiva ao longo da história. Ah, amores, a Inglaterra não era um império que nunca dormia de maneira aleatória. Ela tinha tentáculos em todos os espaços. É claro que o tentáculo inglês estava muito vinculado nas 13 colônias, região pelo qual vai se desenvolver os Estados Unidos. No entanto, ela também utilizou a América Latina como seu quintal. Aliás, por falar em quintal e América Latina, ela sempre foi quintal de alguém. E isso é muito complicado, porque a América Latina, ao longo da história, sempre quando tentava protagonizar a sua própria história, ela sempre esteve submetida a vontades de outros países. Ora de Portugal e Espanha, ora da Inglaterra. E, nos últimos séculos, mais precisamente a partir do século XIX, submetida às vontades do imperialismo estadunidense. Sim, a América Latina, ao longo da história, basicamente trocou de dono. Não que os povos que estavam aqui não vieram a lutar, mas ela sim trocou de dono. Com esta interferência externa dos países na América Latina, nós vamos ter, ao longo de todo o ocorrer na região, querendo ou não, a ausência de uma estabilidade, tanto social quanto política. Gente, a ausência dessa estabilidade social e política que fora assistida em vários países latino-americanos, como até hoje é assistido, é um projeto de construção imperialista. Afinal, os países da América Latina não conseguiram se organizar enquanto unidade. Não conseguiam organizar enquanto unidade, porque sempre, e aí vocês tomem essa nota, você tem uma nação imperialista, ora Portugal, ora Espanha, ora Inglaterra, ora Estados Unidos, controlando os modelos pelo qual a região se consolidou. E isso é algo muito importante. Porque quando a gente pega, por exemplo, o século XIX, que é o século da independência dos países latino-americanos, nós vamos ter algo muito importante. Porque há uma briga aí e vocês vão começar a entender. Os Estados Unidos, ele é um país que ele vai auxiliar o processo de independência dos países latino-americanos. Ele vai auxiliar. Ele vai auxiliar porque desde o fim do século XIX, aliás, mais precisamente após a Guerra de Secessão, quando as 13 colônias de fato criam a unidade e se formam enquanto Estados Unidos, precisa de expandir os seus mercados. E é claro, se eu preciso de expandir os meus mercados ou o meu produto,
Eu preciso que os países latino-americanos me forneçam matéria-prima. Para tanto, eu só consigo fazer isso caso eu tenha-os libertos. Querendo ou não, as colônias latino-americanas eram colônias, estavam presas à Europa. Portanto, os Estados Unidos auxiliam esse processo de independência. Entretanto, nós sabemos que não existe auxílio gratuito. Ninguém vai auxiliar um outro simplesmente pelo fato de ser uma pessoa boa. Olha, eu vou lhe auxiliar. Não, esse auxílio era muito claro. Eu lhe auxilio e depois você vira o meu quintal. Não que você não esteja acostumado, você passa a fornecer. É nesse contexto que os Estados Unidos, durante já o processo de independência dos países latino-americanos, começam a organizar os seus tentáculos na América Latina. Inicialmente nos países da América Central, posteriormente no Cone Sul. Uma coisa fica muito claro quando a gente pega a doutrina Monroe, que vai acontecer em 1823. Vejam só. Amores, a doutrina Monroe, organizada e pensada pelo presidente James Monroe, ele traz consigo, e aí ela é a espinha dorsal do processo imperialista Estados Unidos. Ela traz consigo a célebre frase: a América é para os americanos. E quando a gente diz a América é para os americanos, não é que a América é para os americanos que moram na América. Embora era isso que se colocava. A América é para os americanos que nascem nos Estados Unidos. Talvez hoje, se a gente fizesse uma reconfiguração desta frase, entenderíamos muito bem o que Monroe quis dizer, por exemplo, à Europa. Olha, Europa, a América é para os estadunidenses. Essa doutrina Monroe deixava muito claro aos países europeus que o seu processo de colonização na América Latina havia chegado ao fim. Sim, a doutrina Monroe ela vai consolidar, enquanto financiamento de estados latino-americanos, o avanço dos Estados Unidos, o colocar dos tentáculos imperialistas sobre os territórios latino-americanos. Sim, inclusive, esta doutrina vira para a Europa e constrói de maneira muito clara. Continente europeu, a sua vez na América Latina passou. Caso você tente recolonizar, as estruturas vão ficar feias. E há de se mexer com um país que estava a crescer, um país que estava num processo de derrubada do Império Inglês. A doutrina Monroe, ela cria este sustentáculo, cria esta ideologia, cria esta base. Mas você precisa de elementos no seu território, e aliás, isso não é só Estados Unidos, tá bom? Você precisa de elementos no seu território que favoreçam a exploração de um outro território. Como assim? Vejam só. Assim que termina a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e olha só, isso é importante, tá? Vem comigo. Guerra de Secessão, Guerra Civil Americana, enfim, vamos só criar aquele contexto para você tomar nota. Guerra de Secessão, de maneira aqui muito rápida, é aquela guerra, aquela disputa entre as colônias do Centro-Norte contra as colônias do Sul, nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, nas 13 colônias, perdão. As 13 colônias, elas eram organizadas de tal modo. Ao longo da história, as colônias que estavam ao norte, elas tinham um caráter mais industrial, um caráter de pequenas propriedades. Enquanto as colônias que estavam ao sul, era o típico modelo do processo colonial que se consolidava no mundo. A grande monocultura, o latifúndio, voltado à exportação e com bastante utilização de trabalho escravizado. Eram essas divergências políticas, culmina na Guerra da Secessão. Quem acaba se dando bem são as colônias do norte. Vejam só, as colônias do norte, os Estados Unidos. Quando as colônias do norte acabam se dando bem, acabam criando esta unidade, que até então eram 13 colônias, pós-Guerra de Secessão, eles precisam, afinal, eu estou numa lógica industrial. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de produtos que forneçam a minha indústria, e aqui a minha indústria, naturalmente, eu venho a exportar e ganhar cada vez mais. E para onde eu vou? Para a América Latina. Eu já tenho o discurso pronto da doutrina Monroe. Agora eu tenho a necessidade prática, que é o pós-Guerra de Secessão. Com isso, eu vou para a América Latina.
E a América Latina, mais uma vez, assistindo à colonização de outro. E é curioso que isso acontece no século XIX, que é exatamente o século em que os países latino-americanos estavam a gritar a sua independência das metrópoles europeias. Só que gritar a sua independência com financiamento estadunidense. Financiamento estadunidense, financiamento inglês, tal como ocorrera com a independência do Brasil ao pedir altas cargas de financiamento para a nossa pseudo-independência. E aí é algo muito curioso, que qual era a necessidade dessa guerra de secessão? Primeiro passo era conquistar, como vocês podem observar aqui, o mercado consumidor e matéria-prima para alimentar essa indústria que começara a crescer, a surgir nos Estados Unidos. Inclusive, é nesse contexto que os Estados Unidos passa a ser, olha só, gente, nós estamos falando de século XIX, falar do cenário de hoje fica muito fácil, mas no contexto de século XIX, é neste cenário que os Estados Unidos passa a ser o segundo maior investidor da América Latina. Aí você pensa, ó, segundo maior? Mas quem era o primeiro? A própria Inglaterra. Aliás, a Inglaterra sempre financiou os percalços econômicos na América Latina. Vou dar um exemplo. Quando as 13 colônias estavam ali sobre a tutela mesmo da Inglaterra, teve um desenvolvimento econômico que ficou conhecido como comércio triangular. O que acontecia? O que era produzido lá nas colônias do norte, principalmente gado, peixe, madeira, eles trocavam por rum, por açúcar, por melaço, na América Central, portanto, na América Latina, e com isso conseguiam escravizados que, por sua vez, iriam trabalhar em seu país, no caso, nas colônias do Sul. E tudo isso era feito sobre a égide, sobre o controle da Inglaterra. Vejam, então quando a gente vira e fala, ora, os Estados Unidos, a partir de então, do século XIX, se torna o segundo maior investidor da América Latina, na verdade, ele e a Inglaterra estão no mesmo pacote. É muito difícil a gente colocar isso. E aonde ele começa a investir? Gente, ele vai começar a investir principalmente em grandes lavouras de açúcar. A ilha cubana é um exemplo, tá bom, amores? Sim. Então, os Estados Unidos começam a intervir diretamente em Cuba, plantando, financiando o açúcar. Tanto que depois que Cuba grita sua independência frente à Espanha, os Estados Unidos, na fundação da Constituição cubana, coloca lá uma emenda, que é a emenda Platt. Os Estados Unidos na Cuba, uma emenda Platt, e fala, olha, qualquer coisa que acontecer com você, Cuba, fica tranquilo que eu tô olhando você, eu tô cuidando de você. É mais ou menos assim, olha, você está preso comigo. Em 1959, quando vai ocorrer a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, é uma revolução que está tirando os Estados Unidos dessa interferência na ilha que vinha desde o final do século XIX. Durante todo esse período, a ilha, por exemplo, ela era governada por Fulgêncio Batista, que era basicamente um fantoche dos Estados Unidos. Era isso que acontecia. Então, veja, claro que os Estados Unidos também interviu em outras regiões latino-americanas, grandes mestres. E vocês acham que parou por aí? Não parou, não. Veja só, em 1904, aí já na virada do século XIX para o século XX, nós vamos ter o Theodore Roosevelt. Ele vai pegar a essência da doutrina Monroe e ele vai pegar o colorário da doutrina Monroe e ele vai vir para uma nova fase da política imperialista. Só que agora é uma fase meio cabulosa sobre essas intervenções na América Latina, que vai ser a política do Big Stick. Uau! Big Stick. A política do grande porrete. Aliás, por muitas vezes, cai em prova na Unicamp, ainda não caiu. Se não caiu, pode cair. Aquela charge bem famosa, Theodore Roosevelt, cercando as ilhas da América Central, passeando de um lado para o outro. Era mais ou menos assim. Imagina os Estados Unidos agora sobre a América Latina, cercou a América Latina, colocou um porrete atrás e virou assim, ó. Nossa! Europa, não é para você chegar mais aqui não, porque quem manda agora sou eu. Gente, se a gente considerar que já haviam passado quase, basicamente meio século com os Estados Unidos intervindo sobre a América Latina, amores,
pensa comigo, a Europa já estava fora. E essa política do Big Stick era mais ou menos assim. Eu não vou lembrar muito bem a frase agora, lindos. Mas a frase era mais ou menos assim: olha, eu vou tratar com diálogo você, Europa. Tá tudo bem dentro dessa política do Big Stick. Eu vou tratar com diálogo. Mas se necessário for, eu vou dar porrada em você. Tudo bem? Então não mexe não, porque é basicamente assim, ó. É o Theodore Roosevelt chegando para a Europa e dizendo assim: ô Europa, seguinte, os países latino-americanos agora são meus. Uma vez eles foram suas colônias, agora são as minhas colônias. Por isso que quando a gente discute esses processos de independência da América Latina, a gente sempre tem que colocar a interrogação. Então, percebo. Vocês estão achando que isso parou? Não. O tempo foi passando e o mundo foi mudando. Aliás, o século XX é uma mudança estratosférica. E uma das mudanças, ou um dos fenômenos que ocorrem no mundo, principalmente no fim da década de 20 e o correr da década de 30, além da crise de 29, que basicamente quase leva os Estados Unidos à falência, nós temos a ascensão dos regimes nazifascistas no continente europeu. E é claro, lindos, que regimes assim de forte centralização do Estado, enfim, aquele grande porrete, poderia sim chegar na América Latina. Lembrando que, considerando que os países da América Latina, devido à manutenção imperialista ao longo da história, ao longo de todos os seus séculos, basicamente viviam sempre uma instabilidade política, econômica e social. E espaços que vivem instabilidade estão prontos a receber qualquer outro valor. Então, espaços que estão a viver instabilidade podem receber um fascismo, um nazismo. Vejam, gente, as discussões polarizadas que vivemos hoje é porque estamos num período instável. E aí, os Estados Unidos, ele inverte o jogo na América Latina. Amores, quando os Estados Unidos ele inverte o jogo na América Latina, ele inverte da seguinte maneira. Até então, ele enxergava a América Latina como produtora única e exclusiva de produto agrícola. E, aliás, a história da América Latina construiu isso. Mas os Estados Unidos, ele replicava aquilo que as antigas metrópoles europeias faziam. Mas ele percebeu que era necessário também investir em, tome nota, industrialização. Por que investir em industrialização? Gente, a crise de 29 mostrou para a América Latina, e aí vamos pegar o Brasil, que depender única e exclusivamente de um produto agrícola, tal como o Brasil dependia do café, é fria. Não ia rolar. E ele percebeu também que não daria para depender única e exclusivamente do processo industrial da Europa. Afinal, eu, Estados Unidos, querendo ser protagonista, preciso de utilizar o meu quintal também para produzir. E aí, nessa transição de 29, 31, 1933, Franklin Delano Roosevelt, o pai do New Deal, o cara que pegou os Estados Unidos na crise de 29 e criou estruturas de financiamento e reconstrução dos Estados Unidos após esta crise, passa a financiar países na América Latina. Países passam a financiar indústrias na América Latina. Passa a financiar a técnica, passa a financiar a urbanização na América Latina. Era tipo uma política da boa vizinhança. Era tipo, não, foi a política da boa vizinhança. Aí você deve estar pensando assim, mas por quê? Gente, a partir do momento que você financia, você tem o Estado pelo qual você está financiando em suas mãos. A lógica imperialista é dessa maneira. É mais ou menos assim. Eu vou jogar conforme o jogo. Quando eu precisei da agricultura, eu utilizei-a. Quando eu precisei da indústria, eu vou utilizar. Só que este financiar da industrialização cria na América Latina um outro contexto. Olha só como as coisas se relacionam. Por isso que, gente, não dá para você pegar a história e falar, eu vou estudar só isso, aí depois eu vou estudar só isso. Não dá. Esse financiar e esse capital que traz para a América Latina vai construir o populismo na América Latina. O populismo tem bases deste financiamento estadunidense, que ao longo da história sempre interviu na América Latina.
Gente, o populismo, ele vai basicamente começar na metade do século, primeira metade, né? Foi a metade já em 1950. Na primeira metade do século XX, nos países latino-americanos. O que que acontece? O que que é um governo populista? Um governo populista por si só, e aí vocês já estão olhando alguns exemplos que eu trouxe a vocês, mas o governo populista por si só, ele é um governo carismático, ele é um governo que ele atende às necessidades pontuais das camadas populares, das camadas médias, dos trabalhadores, mas assim, pontuais, mas não resolve a estrutura. Então, por exemplo, o populismo não resolve o problema da desigualdade social. O pobre continua sendo pobre, mas agora ele é um pobre com uma televisão, mas ele continua sendo pobre. Reparem, isso é muito comum. E como esses governos populistas conseguiram ascender na América Latina? Gente, fácil. Se você tinha na América Latina oligarquias, sobretudo rurais, que não atendiam de maneira alguma, assim, simplesmente esqueciam de todas as maneiras a população mais carente, é fácil, quando você financia a industrialização e o capital entra, um líder carismático trazer a massa para si. Percebam? Para tanto, a gente vai ter no Brasil o governo de Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o pai da CLT. E é curioso que a CLT, quando é assinada por Getúlio Vargas em 1943, a CLT é assinada sobre o Estado Novo, que era sobre o Estado ditatorial de Vargas. Percebam o quanto o governo populista ele atende aquela necessidade da população, mas ele não resolve os problemas de infraestrutura. Ele é carismático por si só. Por exemplo, quer ver? Para vocês entenderem. Imagina alguns governos na América Latina. Ele vai lá, ele abraça o povo, ele tá do lado do povo, ele nada na praia, ele pula junto com o povo, ele tira selfie com o povo, mas ele não resolve o problema do povo. Isso é caracterizado por um governo populista. Nós tivemos também, e aí a gente pega Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, gente, ele traz das heranças da Revolução Mexicana. Galera, a primeira revolução camponesa da América Latina. Mesmo, forte. Forte. Bem antes da Revolução Russa. Nós vamos ter o Juan Perón. Juan Perón, por si só, ele é uma figura mega emblemática, muito populista, porque Juan Perón, na Argentina, perdão, não falei o país, por Juan Perón, na Argentina, ele acaba se beneficiando do grande capital que a Argentina começa a ganhar, herdado das exportações de carne. É claro que depois isso vai gerar uma grande crise, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus, que eram os principais clientes da Argentina, estão em crise, mas ele usa esse capital também para promover estruturas populistas. Tanto é louco, gente, que aí, olha só, que a gente vai dando aula, a gente vai lembrando. Juan Perón, ele é o pai do justicialismo. Toma essa nota, toma essa nota. Toma essa nota que essa questão vai cair no Enem, certeza. Ou no Enem não, na Unicamp. O Enem não vai cobrar América Latina, vai cair na Unicamp. Preste atenção. Justicialismo. Para Perón, o justicialismo ele era uma mescla entre o comunismo e o capitalismo que priorizava por si só a justiça social. A gente pega Perón, cria um movimento peronista, um dos movimentos de grande repercussão populista na América Latina, a ponto da sua mulher, Eva Perón, trazer, por exemplo, gente, nós estamos falando de primeira metade do século XX, trazer discussões da necessidade da mulher participar da política. Eva Perón, quando morreu, filho, o caixão dela, a galera da Argentina foi à loucura. Não preciso nem de falar o quanto os conservadores e a galera à direita odiava a Evita. Sim, são governos populistas. E olha como é muito louco. Governos populistas, olha que louco, governos populistas que
ascenderam com financiamento estadunidense que tinha uma lógica e uma necessidade de se produzir dentro de um contexto capitalista. Percebam? E é dentro disso que nós vamos para as ditaduras na América Latina. Mas, é claro, a gente não pode simplesmente jogar. O que acontece? Lembra que a qualquer momento que você tiver instabilidade, isso é clássico, a qualquer momento que você tiver instabilidade, qualquer outro movimento fica fácil de entrar para controlar. E na América Latina não foi diferente. Por quê, amores? Olha que interessante. Governos populistas, eles têm prazo de validade. Eles começam alto e terminam muito baixo. Porque como ele não resolve os problemas sociais, olha só, como eles não resolvem os problemas sociais, a própria população começa a enxergar o governo populista como falho. E essas agitações sociais geram a instabilidade política. Os Estados Unidos, percebendo esta instabilidade política, olha que interessante, ele passa então a financiar governos ditatoriais militares na América Latina. Ora, mas ele financiou o populismo, agora ele vai financiar a ditadura? O que eu quero é a produção econômica. O que eu quero não é saber se o povo está bem, se o povo está mal. Eu quero é lucrar. É isso. E as ditaduras na América Latina, elas vão correr de 1960 a 1980. Basicamente com o apoio dos Estados Unidos. Gente, por quê? Os Estados Unidos, ele traz consigo o que nós chamamos de doutrina de segurança nacional. A doutrina, basicamente, da segurança nacional eram ensaios militares que muitos militares da América Latina faziam nos Estados Unidos para combater o inimigo comum. Aliás, você sempre tem que enxergar o inimigo comum. E no caso deste período, o inimigo comum era o comunismo. Vejam, gente, nós estamos falando de Guerra Fria. Guerra Fria. Nós estamos falando de um período em que, em 1959, lá em Cuba, houve uma revolução. Percebam? Então eu preciso de conter os avanços para segurar a minha produção econômica. As ditaduras na América Latina, aliás, como todas as ditaduras na América Latina, elas são marcadas pela supressão da liberdade, elas são marcadas pela supressão da democracia. E muitas delas, e aí isso vai muito no Cone Sul, tá, amores? Então agora a gente vem para o Cone Sul. Elas são articuladas pelo Plano Condor. Quando a gente diz Plano Condor, gente, foi um plano, Argentina, os governos militares, Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, se organizam para eliminar qualquer resistência. Qualquer resistência. No caso do Brasil, o Plano Condor teve uma adaptação, que era o Plano Carcará. O Condor é uma espécie de urubu. Aqui, ó, gente, ó. Deixa eu vir para cá. É para cá. Ó, Plano Condor. Tá vendo? É esta imagem. Eu vou eliminar qualquer um. E isso fortalecia os financiamentos militares na América Latina. Esse Plano Condor, gente, era uma aliança dos países do Cone Sul junto com a CIA. E por que esse Plano Condor ele fora criado? Porque os Estados Unidos ele não imaginava que a Revolução Cubana de 1959 poderia ter uma repercussão muito grande na América Latina e trazer as camadas populares para as discussões políticas. Fidel Castro ele organizou o que nós vamos chamar de Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAC. Que, em suma, eu queria juntar toda a América, a ideia da América Unida, e lutar contra o imperialismo estadunidense. E, gente, eu queria muito construir ditadura por ditadura com vocês aqui nesta aula. Mesmo. Mas ainda a gente vai ter mais uma aula. Nós tivemos as ditaduras muito fortes na América Latina, foram marcadas pela Argentina, com Rafael Videla, marcadas no Chile com Augusto Pinochet. Lembrando que Augusto Pinochet ele vai trazer o contexto de governo neoliberal, junto à tutela dos Chicago Boys. Governo neoliberal. O Pinochet basicamente privatizou tudo, chamou os Estados Unidos e falou: olha só, você quer?
Toma! Toma! Vamos ter o Stroncer, o El Estronato, a ditadura paraguaia. Gente, só para vocês terem ideia, o Stroncer, ele ficou quase 35 anos no governo paraguaio. Aí hoje você olha o Paraguai e fala, nossa, por que está com os problemas sociais? Foram 35 anos de ditadura e ele só foi ter a eleição de um governo civil em 1993. Vamos ter a Bolívia. Aliás, a ditadura da Bolívia também traz toda a essência do Plano Condor, quando as minas de estanho na Bolívia são todas entregues para os Estados Unidos, tal como o cobre do Chile. Claro, vamos ter também a ditadura no Brasil, dessa... Enfim. Beleza, galera?